Bom, o nosso próximo palestrante, Fred, fica à vontade, Fred, por favor. Obrigado, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui também. Vou apresentar somente um slide só para. Bom, boa tarde. Meu nome é Frederico Furquim, mais conhecido como Fred Furquim. Tenho o prazer de estar trabalhando com o Dr. Ayrton um bom tempo e agora, juntamente com o Christian, a gente andou conversando também e eu acho que tudo que o Christian falou é a realidade do que eu estou encontrando. Então, qual que é a minha ideia com vocês aqui hoje? Eu vou apresentar a realidade, o que realmente acontece quando você começa a aplicar o Seagull Mind nas empresas. E fazendo uma avaliação em relação ao mercado, o que a gente já tinha, já tenho alguns anos de experiência no mercado, eu não queria estar trazendo o mesmo, ou seja, não estar buscando as mesmas coisas. O que que são as mesmas coisas? Buscar a empresa comum, empresa de pequeno porte, de médio porte, grande porte. E eu comecei a olhar, juntamente com a ajuda, lógico, de pessoas, né? Uma delas da minha esposa, a gente começou a olhar algumas oportunidades que o mercado oferecia. E dentre elas, quando a gente fala em risco psicossocial, as corretoras é um foco que é esquecido. Por quê? Que todo mundo entende que uma corretora faz o quê? Ela vai vender plano de saúde, seguro de vida, seguro viagem, seguro de carro. Porém, quando você começa a entender um pouco melhor a parte de seguro saúde, e aí entra o comentário que o Christian fez, né, que, ou seja, alguém vai pagar a conta, a maioria das empresas utilizam o seu plano de saúde para fazer o tratamento de muitas pessoas que têm problemas psicológicos. E isso traz sinistralidade. Então, com todas essas informações na frente, eu vi uma grande oportunidade de abordar essas corretoras, apresentar um projeto, né, e mostrar que a utilização do sistema ele vai trazer alguns benefícios que vão trazer para a empresa, ou seja, para a corretora, uma maior estabilidade em relação ao seu cliente. Então, dentro do que eu estou realizando hoje, eu tenho duas corretoras que já estão em andamento. Uma delas, eu já estou nós já estamos com o terceiro cliente, né? Não pense que é simples, não é uma coisa simples, até o próprio cliente entender, né? Que é por que uma corretora está me oferecendo um serviço de levantar um risco psicossocial da minha empresa? Será que eu tenho algum problema? Não. É muito bem o oposto. Nós queremos prevenir o problema, porque esse problema vai te trazer um custo ali na frente. Então, o que que a gente começa a entender, né? Que quando essa empresa, no caso das corretoras, oferecem o serviço aos seus clientes, ela começa a se posicionar de uma forma diferente. E o que que acontece com isso? Ela começa a ser um parceiro estratégico. Por quê? A corretora ela tem toda a informação em respeito ao quê? A saúde da empresa. E aí nós estamos falando tanto da saúde comum, ou seja, familiar, né? E principalmente a saúde do próprio empregado. E se você já está acostumado, você quando recebe um final, normalmente a cada 2 meses, as corretoras elas enviam para as empresas um resumo do que aconteceu com o plano, que é para a empresa entender para que lado ela vai tomar ação. E quem ajuda ela a tomar ação é a corretora. Porém, quando nós estamos falando de risco psicossocial, a corretora ela não tem uma ação para ajudá-los, porque já passou. O resultado que chegou é resultado de 2, 3, 4 meses atrás. E com a utilização do software, ele vai te dar uma realidade instantânea, né? Como colocou o Christian. A gente vai ter uma visão, como é o PDCA que ele montou, a gente vai ter todo aquele PDCA para poder trabalhar. E isso foi apresentado para essas corretoras, que viram uma oportunidade e a gente começou a trabalhar com eles. O segundo ponto foi que a própria corretora, ela pode ajudar a empresa a se comprometer cada vez mais com a questão da gestão da cultura organizacional da empresa. Então, ela começa a fazer um trabalho de educação em relação ao quê? A questão psicossocial, né? O Christian abordou isso das experiências que ele teve. Essa é um dos pontos que a gente também tem como ajudar as empresas.
O terceiro item, que é o mais complicado da gente fazer, é o focado na redução da sinistralidade. Como é que você reduz uma sinistralidade quando você tem um alto número de pessoas que estão se afastando por casos, casos psicológicos? Que tipo de caso que é? O que, que é? Quando ocorreu? Com quem está ocorrendo? É setor? É uma pessoa? É um grupo? É uma abordagem externa? Eu dar uma experiência para vocês. Eu prestei consultoria para uma empresa de call center. É uma loucura. O que existe de pessoa que se afasta? Porque imagina uma pessoa que trabalha 6 horas, ela tem 15 minutos para fazer um lanche, ela tem meta para atingir, e ela, ou às vezes tem que fazer cobrança, né? A meta dela é cobrar, a outra é vender. Quando é vender, tudo bem. Mas a cobrança, que é uma coisa muito crítica, vocês não têm ideia do que eles escutam. Né? Eu fiz um trabalho junto com a área de ergonomia, para a gente fazer um levantamento ergonômico, e a gente participava junto com o operador, escutando tudo que ele escutava. Então, assim, tinha coisas que são. E a pessoa ficava realmente abatida. Então, ela tem um tempo, quando acontece isso, o próprio supervisor tira ela do local, né? Põe ela numa sala que chamava sala de descompressão, para ela pegar, relaxar um pouco. Tinha pessoas que não voltavam. Tamanho era ofensas que apareciam ali. Então, esse foco na redução da sinistralidade, né, não é só a questão da utilização por parte do risco psicossocial, mas também por doenças que vão ser geradas. Né? O cara pode ficar ansioso, ele pode começar a faltar porque ele começa a ter medo de trabalhar. Então, isso tudo vai gerando o quê? Ele vai começar a consumir o produto do plano de saúde, e isso vai trazer um custo para a empresa, do qual a gente, né, com o Single Mind, a gente consegue começar a ter uma visão um pouco melhor do que está acontecendo. Ela vai te dar 100% da visão? Não, ninguém consegue fazer isso. Mas já é um ponto de partida para a gente começar um trabalho, né? Como o Christian colocou, esse PDCA, esse é o foco que a gente quer atingir. O outro ponto que não precisa, né, a gente não precisa nem comentar, mas é a questão de atendimento a NR1, ou seja, nós temos aí uma norma que, na verdade, já está, quando a gente fala em risco psicossocial, ela já está em vigor há muito tempo, é da NR17, então, o pessoal que está achando que vai entrar na NR1, não, da NR17 já traz essa abordagem, ou seja, as empresas que não estão realizando, no mínimo, uma análise preliminar, caso ocorra uma vistoria, ou caso ocorra uma demanda trabalhista, onde ela tenha que apresentar qualquer dado e ela não tenha, ela vai sofrer com isso, né? Então, esses são alguns pontos, assim, eh, falando para quem já conhece um pouco, básico do que a gente está falando em relação ao atendimento da NR1 quando a gente fala do risco psicossocial, né? Então, essa abordagem bem simples que eu estou fazendo com vocês aqui, é para vocês terem uma ideia de que o software é uma aplicação segura? Sim. Ele vai atender NR1? Sim. Eu consigo abordar diversas áreas da indústria? Consigo. Isso são coisas que a gente tem que estar olhando, principalmente com os profissionais da área que estão aqui, e aqueles que são, né, são empresas que estão aqui, que a gente consegue atender qualquer coisa, né? Vendo que a gente conseguiu entrar numa corretora, onde ela oferece o serviço dela, né, para uma empresa que é uma cliente dela, ou seja, isso vai trazer um benefício, é custo para ela? Não, isso é um benefício para ela ter, junto do cliente dela, um tratamento diferenciado que o cliente, que a própria operadora, aí quando eu falo operadora, nós estamos falando das grandes, elas não vão fazer isso. O interesse dela é ganhar dinheiro, né? E a corretora está nesse meio termo aí, justamente levando a pancada, né? A hora vai para um lado, a hora vai para o outro. Só que ela atende muito mais para atender o cliente, que são as empresas, né? Então, a ideia de trazer isso para vocês é para vocês terem uma visão assim, como a gente pode aplicar o single mind em diversas áreas, né? E como o Christian falou, o doutor Eito falou, ou seja, a gente tem uma equipe muito boa para poder ajudá-los a fazer isso, né? A pôr isso em prática. Quando no começo, para aqueles que não sabem que eu citei a Juliana é o suporte nosso quando a gente fala na área de psicologia. Então, qual que é o intuito nosso? É que realmente toda a informação que vai ser gerada
dentro do sistema, que ela tem uma validade, ou seja, faz sentido isso, né? E muito a ver com a empresa, tem esse ponto também, ó. Quando a gente gera o relatório, esse relatório ele é discutido com a empresa. Então, a empresa também tem a parte dela de aprovar o relatório e muitas vezes alterar o que está lá dentro. Ela tem livre autonomia. Não, não quero isso, eu quero fazer outra coisa. Ok. Então, ela vai colocar uma forma de atender à legislação e montar um plano de ação que seja realmente factível de acontecer e que a gente consiga trazer um bem-estar geral para dentro da empresa. Tá ok? Essa é mais ou menos uma abordagem que eu quis trazer para vocês aí dentro do tempo que nós tínhamos aí.